Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 top fundos imobiliários para você viver de renda em 2024, em 2025 e nos próximos anos. Porque fundos imobiliários são ativos para o longo prazo. É isso que eu ensino aqui a vocês, tá certo? Eu mesmo nem lembro o último fundo imobiliário que eu vendi, tá bom? Então eu não fico comprando e vendendo fundos imobiliários, a não ser casos muito pontuais. Por exemplo, quem me acompanha aqui há um tempo sabe que eu fiz a venda de 100% aí do ativo DEVA 11, que teve problemas, é um fundo imobiliário ligado a CRIs que tiveram problemas de inadimplência e sim, como perdeu os fundamentos, eu resolvi vender 100% da minha posição. Mas isso é muito raro. Eu compro fundos imobiliários para o longo prazo. Até porque eu acredito que os fundos imobiliários hoje é a melhor forma de você obter uma renda mensal, inclusive isento de imposto de renda, aí para que você possa viver a sua aposentadoria ou a sua independência financeira. É isso que eu faço com a minha própria vida, tá certo? Aliás, eu ensino aqui vocês o que eu faço, o que eu fiz para chegar na minha independência financeira, tá bom? Aqui eu não faço mimimi, não fico inventando moda, não fico inventando um conto de fadas, não. Realmente eu vivo isso. Eu amo investimento, eu gosto de investir, eu invisto meu dinheiro, 80% do meu dinheiro hoje está em renda variável e é isso que eu venho aqui ensinar a vocês. Em contrapartida, já vou até pedir para você, se você gosta desse canal, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito. Se você sair daqui sem apertar, acaba prejudicando muito o canal Mestre da Riqueza. Mas vamos lá. Quais são aí os 10 top fundos imobiliários para você viver de renda em 2024? E antes de falar o primeiro fundo imobiliário, vamos falar o que está acontecendo agora em 2023 com o índice IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Bom, vamos diretamente aqui entrar no Investidor 10, o site que a gente faz as nossas análises aqui. E olha lá, o IFIX, tá certo? Que é o benchmark dos fundos imobiliários, é como se fosse o índice, né? Nós temos aí um pacotão com todos os fundos imobiliários ali dentro. Como é que eles performaram no geral? Olha aqui. Bom, nos últimos 12 meses o índice de fundos imobiliários subiu 10,35% e nos últimos 60 meses, ou 5 anos, como preferir, 37,44%. Tá certo? Bom, e aí eu te falo, né? Os fundos imobiliários nós temos que comparar também muito com imóveis, digamos assim, tá bom? Aí eu vejo muitas pessoas falar, André, mas eu comprei um imóvel, ele já se valorizou 15, 20, 30, 40% nos últimos anos. E olha aí, ó, se nós pegarmos o índice de fundos imobiliários, se valorizou 40% nos últimos 5 anos. Então é isso que eu falo. Vai fazer uma comparação? Faça uma comparação justa com fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, com imóveis físicos, tá certo? Além do que, os fundos imobiliários de tijolo te pagam hoje uma média de 0,8% ao mês, isento de imposto de renda em aluguéis. Já imóveis físicos, comprou uma casa, comprou um apartamento, colocou para alugar, média de 0,3%, 0,4%. E aí eu ouço outras pessoas falar, André, mas a renda fixa rendeu mais do que a renda variável nos últimos anos. Tá certo, pessoal. Se a gente pegar a renda fixa e comparar com o índice Bovespa ou comparar com o índice de fundos imobiliários, geralmente a renda fixa realmente bateu aí um pouco, venceu um pouco em relação aos índices. Só que nós não podemos comparar índice de bolsa de valores ou de fundos imobiliários com o índice de renda fixa. Nós temos fundos imobiliários que renderam muito mais do que a renda fixa, nós temos ações que renderam mais muito mais do que a própria renda fixa. Vamos dar uma olhada aqui na comparação do IFIX com outros índices. Olha lá, peguei aqui o CDI, tá certo, de renda fixa, utilizado pelos bancos, contra o IFIX. Nos últimos 10 anos, o IFIX rendeu 125,77% contra um CDI de 139,75%. Ou seja, estão muito próximos. E isso que nós estamos pegando o índice. Se nós pegarmos fundos imobiliários aí nos últimos anos que renderam muito, eles vão com certeza bater a renda fixa. Mas comenta aqui comigo. Vamos lá, quero fazer uma pesquisa nesse momento. Você está confiante mais em renda fixa ou fundos imobiliários para 2024? E além do que, né, enfim, já deixa a sua opinião. Poxa, não gosto de fundos imobiliários por isso ou aquilo, ou não gosto de renda fixa por isso ou aquilo. Comenta aqui embaixo comigo nos comentários, é muito importante a sua opinião. Eu sigo muito confiante com fundos imobiliários, mas também gosto da renda fixa, não deixo de aportar em renda fixa. Eu ensino nesse canal que você tem que ter uma diversificação, tá certo? Mas eu entendo que tem seguidores aqui no meu canal que não gostam de renda fixa, ou outros que desprezam fundos imobiliários, tá legal? Mas comenta aqui embaixo qual é a sua opinião. E o primeiro top fundo imobiliário que eu trago para viver de renda em 2024 é um ativo que tem ótimos escritórios, ótimas lajes comerciais espalhadas por São Paulo, nos melhores locais,
tá certo? Nas melhores posições de São Paulo, super valorizadas. É o PVBI 11, um dos melhores ativos que nós temos hoje em lajes comerciais dentro dos fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica do PVBI 11? Olha aqui, ó, nós temos uma vacância hoje no fundo de 8,3%, ou seja, tá? É uma vacância baixa para fundos de lajes. Por quê? Os escritórios sofreram muito nos últimos anos. Primeiro, a gente sabe que a gente saiu de uma situação, problemas de saúde pública em 2020, 2021, todo mundo fechado em casa, os escritórios vazios, os contratos sendo quebrados, os fundos de lajes sofreram muito, tá certo? E agora nós passamos por um grande problema chamado inflação. A taxa de juros no Brasil teve que subir muito, a economia ficou mais enfraquecida, tá certo? Foi necessário esse movimento aqui no Brasil, mas tudo isso impactou demais os fundos imobiliários de laje. Porém, em 2024, cada vez mais a economia melhorando, com a baixa da taxa de juros, as lajes tendem a ser mais procuradas e a vacância, inclusive, deve diminuir. O PVBI 11 pode se aproximar até de 0% de vacância, porque realmente seus ativos estão muito valorizados, muito bem procurados. Bom, seguindo aqui, nós temos 1% sobre taxa de administração aqui no caso, são 128 mil cotistas hoje que investem neste fundo imobiliário e tem um valor patrimonial total de 1,3 bilhão de reais, é um patrimônio bem interessante, tá certo? Sendo que o valor patrimonial por cota hoje está em R$ 101,74, mas podemos comprar hoje uma cota do PVBI 11 por R$ 100,98, ou seja, valor patrimonial por cota R$ 101,74 contra o valor que eu posso comprar hoje, de R$ 100,98, ou seja, estou conseguindo ainda comprar bons ativos por um pouco menos do que realmente vale, tá certo? É isso que eu trago aqui para vocês. Agora, nos últimos 12 meses, ele pagou 7,52% em dividendos, é um bom dividendo, tá certo? Isento de imposto de renda, o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,99, como eu falei para vocês, está um pouco abaixo do que realmente ele vale. Este indicador, preço sobre valor patrimonial, PVP, abaixo de 1, significa que nós estamos pagando mais barato do que realmente valem os prédios, edifícios, ou seja, o fundo imobiliário. Se tivesse acima de 1, estaria mais caro, tá certo? Nada mais é do que dividir aqui o valor patrimonial por cota pelo valor da cotação, como fizemos aqui juntos. Bom, liquidez diária de 4 milhões de reais, todos os dias 4 milhões de reais são negociados, então se você precisar vender 10, 20, 30 mil, 1.500 reais, vai vender com facilidade, comprar com facilidade. Nos últimos 12 meses o fundo se valorizou, já começou a recuperação dos fundos imobiliários de laje de 20,72%, tá certo? Agora, no final do ano, começo do ano de 2024, devemos ter aí novas avaliações patrimoniais. Eu acredito aqui que os imóveis, né, vão ser apresentados que eles valem mais do que a última avaliação. E aí a gente pode ter aí até melhoras no cenário aqui e possíveis valorizações no longo prazo, tá certo? Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada nos dividendos históricos. Nos últimos 5 anos o fundo pagou 6,16%, foi muito atrapalhado aqui em 2020 e 2021, tá? E atualmente 7,52%. Bom, olha aqui os imóveis que trazem o PVBI 11, são 4 lajes comerciais em São Paulo, mas olha a localidade, Faria Lima, tá certo? JK, Juscelino Kubitschek também, olha aqui, ó, União Faria Lima, são localidades em São Paulo que são muito valorizadas, são as regiões mais caras que nós temos em São Paulo e dificilmente escritórios ficam vagos aí. Além de serem muito caros, a procura é muito grande por grandes empresas, tá certo? Bom, seguindo aqui vamos para o segundo fundo imobiliário que eu trago a você, que é de shopping center, que também sofreu muito aí nos últimos anos com a economia enfraquecida, com o pessoal fechado em casa, ninguém frequentando o shopping e eles estiveram muito baratos. Já se recuperaram, né, de agosto para cá, tá bom? Os fundos imobiliários já vieram subindo, além vou até mais longe, né? Março para cá, na verdade, os fundos imobiliários já subiram bastante, tá bom? Mas ainda tem muito espaço para subir, é isso que eu acredito em 2024. Bom, trago aqui o HSML 11, ele que é um fundo do tipo tijolo, tem uma vacância aqui de 5,7%. Nós temos 165 mil cotistas hoje no fundo e uma taxa de administração de 1,20% ao ano. O valor patrimonial do fundo hoje está em 1,4 bilhão de reais e nós temos aqui um valor patrimonial por cota de R$ 94,39. Porém, podemos pagar hoje na cota do HSML 11 R$ 93,50. Nos últimos 12 meses nós tivemos o pagamento de 9,37% em dividendos. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,99, mostrando que ele está mais barato do que realmente ele vale. São 2 milhões de reais de liquidez diária e nós tivemos uma grande valorização de 26,99% apenas nos últimos 12 meses, tá certo? Vamos seguir aqui para os dividendos históricos. Atualmente o fundo
fundo pagou 9,37% e nos últimos 5 anos 6,87%, também atrapalhado pelo ano de 2020 e 2021. Olhando aqui os shoppings do HSML, nós vamos ver 2 shoppings em São Paulo e aí depois Minas Gerais, Bahia, Acre, Alagoas e Rio de Janeiro, com um shopping cada um. E eu trouxe inclusive aqui os shoppings para vocês. Olha lá, Shopping Granja Viana, pertinho lá da minha mãe, tá certo? Shopping Pátio Maceió, Super Shopping Osasco, Metrô Tucuruvi, Via Verde Shopping, Shopping Paralelo e Shopping Uberaba. Vamos agora para o terceiro fundo imobiliário também de shopping, e na minha opinião é o melhor fundo imobiliário que nós temos hoje em shopping centers, que é o XPML11, tá certo? Olha lá, tipo de fundo, fundo de tijolo, nós temos 0,55% a sua taxa de administração com uma vacância super baixa de 4,10%, ou seja, apenas 4% dos shoppings estão vagos para locação. Temos 384 mil cotistas, um dos maiores fundos imobiliários na bolsa em relação ao número de cotistas, 3,4 bilhões de reais é o seu valor patrimonial, também um dos maiores patrimônios da bolsa de valores em relação a fundos imobiliários. O seu valor patrimonial por cota está em R$ 112,12, sendo que hoje nós podemos comprar o XPML11 por R$ 111. E nos últimos 12 meses o XPML11 pagou 8,89% em dividendos, sendo que o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,99. Liquidez diária maravilhosa, quase 10 milhões de reais são negociados todos os dias, e nos últimos 12 meses também se valorizou bastante, 24,48%. E quem me acompanha neste canal fez bons negócios, porque eu já vinha falando, a festa vai começar, os fundos imobiliários vão subir, isso de março para frente, eu vinha fazendo muitos vídeos. Por isso que é importante você estar inscrito nesse canal, tá certo? Se você não está inscrito, vem aqui em cima, se inscreve no canal e ative as notificações para que você não perca essas oportunidades, tá certo? Eu trouxe muita oportunidade para vocês, só que se vocês não são notificados, vocês vão perder. Bom, vamos lá. Vamos olhar aqui os dividendos históricos do XPML11. Nos últimos 5 anos pagou 7,14% e atualmente 8,89% em dividendos. E olha aqui os shoppings. São 7 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Amazonas, 1 em Minas Gerais, 1 no Pará e 1 no Rio Grande do Norte. E eu trouxe inclusive os shoppings aqui para vocês darem uma olhada. Olha aqui, ó, Fashion Out Catarina, Shopping Plaza Sul, Jardim Shopping Cidades, Bela Vista, Cidade Jardim Shopping, que inclusive é um baita de um shopping, tem vários shoppings interessantes aqui no XPML11, tá bom? Vamos seguir aqui, vamos dar uma olhada no próximo fundo que eu trago para você, que é um FOF, fundo de fundo, tá certo? Onde você vai entregar o seu dinheiro para um gestor que tem todo um conhecimento do mercado para ele comprar outros fundos imobiliários, tá? O único problema que eu vejo aqui é a questão da duplicidade de taxas. Por quê? Eu vou pagar uma taxa aqui para o fundo imobiliário, no caso o RBRF11, e ele também vai ter que pagar outras taxas para os fundos imobiliários. Mas para quem está começando, muitas vezes é uma boa oportunidade, até porque você está inseguro, muitas vezes, então entrega o seu dinheiro na mão de um gestor que ele faz o serviço para você, tá? Então trago aqui para você o RBRF11. Ele é um fundo do tipo fundo de fundos, como eu falei, tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano. Nós temos aqui 107 mil cotistas hoje no fundo e nós temos um valor patrimonial de 1,18 bilhão de reais, sendo o seu valor patrimonial por cota em R$ 86. Bom, e nós podemos comprar ele hoje muito abaixo do que vale, por R$ 76,24. E nos últimos 12 meses o fundo pagou 9,63% em dividendos. Já o seu PVP, preço sobre valor patrimonial, está em 0,88, bem abaixo, como falamos, do que ele vale, tem uma liquidez diária muito boa, de 3 milhões de reais, e uma valorização ainda nos últimos 12 meses de 21,27%. Olhando aqui os dividendos históricos, nos últimos 5 anos ele pagou 11,82% e atualmente 9,63%. Próximo fundo imobiliário que eu trago para você, ainda em fundo de fundos, os famosos FOFs, trago o HFOF11, tá certo? Inclusive eu tenho ele, um pedacinho da minha carteira de fundos imobiliários eu tenho o HFOF11, tá bom? Olha lá, fundo de fundos com 0,6% em taxa de administração, temos aqui 76.500 cotistas, eu sou um deles, nós temos um valor patrimonial de 1,86 bilhão de reais, sendo o valor patrimonial por cota de R$ 80, e podemos comprar ele hoje bem abaixo do que vale, quase 10%, R$ 73,21. Nos últimos 12 meses, pagou um bom dividendo de 10,3%, isento de imposto de renda. Seu PVP está em 0,91, uma liquidez diária de 2 milhões de reais e ele teve uma pequena valorização ainda de 2,82%. Olhando aqui os dividendos históricos, a gente vai ver uma média nos últimos 5 anos de 8,73% e atualmente 10,3%. E agora nós vamos falar dos fundos imobiliários de papel, eles que estão atrelados muitas vezes aos CRIs, tá certo? Que são certificados de recebíveis imobiliários, estão atrelados à renda fixa, tá bom? Agora vamos falar do VRTA11, um fundo imobiliário de papel que eu tenho na minha carteira, gosto bastante, e vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Tipo de fundo, fundo de papel, tem vacância zerada. Por quê, André? Porque é um fundo de papel, ele não investe em imóveis, então ele não tem uma vacância, tá? Ele vai investir 100% ali em renda fixa, ativos atrelados aos CRIs.
tá? Tem 1% de administração hoje, como taxa, são 124 mil cotistas e nós temos aqui 1,4 bilhão de reais em valor patrimonial, sendo o seu valor patrimonial por cota em R$ 92. E podemos comprar hoje a cota do VRTA11 por R$ 88, abaixo do que ele vale, tá? Então, estou trazendo aqui para vocês fundos imobiliários que estão mais baratos e pagando bons dividendos aí, olhando até o cenário dos próximos anos, tá bom? Olha aqui, ó, nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 11,6% e tem um preço sobre valor patrimonial de 0,96. Liquidez diária de 2 milhões de reais e ainda se valorizou 7,76% nos últimos 12 meses. Olhando aqui os dividendos históricos, nos últimos 5 anos ele pagou 14% e atualmente 11,6%, pagou bons dividendos, tá certo? E agora nós vamos falar, na minha opinião, do melhor fundo imobiliário da Bolsa, até mesmo se tratando para fundos imobiliários de iniciantes, tá certo? Que é o KNR11, um fundo imobiliário gerido pelo Grupo Kinea, que está ligado ao Itaú. São vários funcionários trabalhando em volta desse fundo imobiliário, são vários ativos de qualidade e ele é muito estável, muito resiliente. E olhando a ficha técnica do KNR11, olha aqui, ó, o que eu falei, os ativos são muito bons, olha a vacância. Mesmo após crises que nós tivemos aí em Lages, até porque o KNR11 ele investe tanto em logística como em lajes, tá? Ele é um fundo híbrido. Então o gestor ele pode investir em dois tipos de tijolo, digamos assim. Tá? Mas olha a vacância aqui pequena, 3,13%. Taxa de administração de 1,25% ao ano, são 262 mil cotistas no fundo hoje, sendo um valor patrimonial de 3,85 bilhões de reais. O valor patrimonial por cota está em R$ 159, sendo que hoje nós podemos comprar o fundo por R$ 159,50, ou seja, ele está no preço justo. Olha aqui, ó, nos últimos 12 meses pagou 7,54% em dividendos e o seu PVP está em 1, mostrando que ele está no valor justo, tá? Liquidez diária de 3,9 milhões de reais e se valorizou 10,47% nos últimos 12 meses. Bom, seguindo aqui para os dividendos históricos, nós vamos ver nos últimos 5 anos 6,23% e atualmente 7,54% para o KNR11. E agora a listagem de imóveis, nós temos 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais, lembrando que são divididos entre galpões logísticos e lajes comerciais, tá? Seguindo aqui agora, nós vamos falar de mais um fundo imobiliário do tipo papel, que é o RECR11. Ele que é um tipo de fundo, como eu falei, fundo de papel. Nós temos aqui uma taxa de administração de 0,20%. Número de cotistas são 182 mil cotistas no fundo. 2,4 bilhões de reais é o valor patrimonial, sendo o valor patrimonial por cota R$ 94. Olha aqui, ó, mas nós podemos comprar hoje o RECR11 por R$ 84, abaixo do que ele realmente vale. Tá? Nos últimos 12 meses pagou 12,75% em dividendos, atrelados à renda fixa, né? E realmente a renda fixa veio pagando mais nos últimos anos. O seu PVP está em 0,90, a liquidez diária de 2,7 milhões de reais e ainda teve uma valorização de 11,06% nos últimos 12 meses. Olhando aqui os dividendos históricos, olha a média dos últimos 5 anos, 16,89% isento de imposto de renda, tá certo? E atualmente 12,75%. Bom, e agora nós vamos entrar num tipo de fundo imobiliário que eu gosto muito, que são os de galpões logísticos, tá? Eles que estão voando, né? Muitas empresas que vendem pela internet, como Mercado Livre, entre outras empresas, até a Magazine Luiza, Casas Bahia, elas precisam ter galpões logísticos bem posicionados para que as suas entregas tenham um custo mais barato e também a entrega mais rápida, tá bom? Lembrando que essas empresas, elas têm uma concorrência muito acirrada, então a entrega mais rápida, o frete mais barato, às vezes é o diferencial de você conseguir vender mais, tá bom? Olha aqui, eu trago para você o LVBI11, ele que tem uma vacância de 3,8%, bem baixa também, tem uma taxa de administração de 1,3% ao ano e como eu falei, ele é do segmento logístico, indústria e galpões. Tá? São 90 mil cotistas no fundo hoje, sendo que nós temos um valor patrimonial de 1,6 bilhão de reais e um valor patrimonial por cota de R$ 117. Vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica do LVBI11? Continuando aqui, nós temos hoje uma cota sendo vendida por R$ 113 aproximadamente, sendo que nos últimos 12 meses pagou 8,97% em dividendos e o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,96. Tem uma boa liquidez diária de 3 milhões de reais todos os dias e uma valorização nos últimos 12 meses de 10,5%. Olhando aqui os dividendos históricos do LVBI11, nos últimos 5 anos ele pagou 7% e atualmente 8,97%. Nós temos 6 imóveis em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia e 1 no Paraná, inclusive muito bem localizados, tá certo? Trago aqui para você mais um fundo imobiliário do Grupo Kinea, que eu gosto muito, que é o KNCR11, tá certo? Ele vai acompanhar muito próximo ali a taxa Selic, tá bom? Olha aqui, ó, nós temos 1% de taxa de administração, ele é um fundo do tipo papel, são 298 mil cotistas no fundo hoje, um valor patrimonial de 5,77 bilhões de reais. Nós temos um valor patrimonial por cota de R$ 100,
sendo que hoje nós estamos pagando R$101. Ah, André, ele está um pouquinho mais caro do que vale, tá certo, mas é um fundo imobiliário de excelente qualidade, tá? Nos últimos 12 meses ele pagou 13,43% em dividendos, o seu PVP está em 1,01, 11 milhões de reais são negociados todos os dias na Bolsa de Valores e tem uma variação aqui nos últimos 12 meses positiva de 1,62%. Olhando os dividendos históricos, vamos ver aqui atualmente 13,43% e na média dos últimos 5 anos 7%, porque realmente, como eu falei, ele anda muito próximo à Selic e nós tivemos durante aí a pandemia em 2020 e 2021, a taxa de juros no Brasil caiu para 2% e realmente atrapalhou a média aqui do KNCR11, mas foi algo pontual, nem acredito que vai acontecer mais no Brasil. E esses foram os 10 top fundos imobiliários que eu trouxe para você, para viver de renda, olhando o cenário em 2024. Eu sigo muito confiante em fundos imobiliários, tá certo? Mas claro, nós temos que escolher bons fundos imobiliários, investir corretamente, ter uma visão de longo prazo, evitar ter ansiedade, ganância, tá certo? Lembre-se que o que faz você ganhar dinheiro é ter paciência na Bolsa de Valores. A ansiedade vai jogar contra você, tá bom? Isso tudo nós ensinamos na comunidade Eu Vivo de Dividendos. Vou deixar o link de inscrição aqui embaixo nos comentários, tá certo? Onde você vai aprender comigo. São mais de 150 aulas onde eu ensino você a investir em ações, fundos imobiliários, ativos no exterior, renda fixa. É um produto completo. Tá? Então você tem a parte do curso e também tem ali uma comunidade numa rede social exclusiva onde eu e minha equipe estamos tirando dúvida diariamente. Você pode mandar a tua dúvida lá que a minha equipe vai responder. Então você vai ter um assessor praticamente te respondendo todas as suas dúvidas ali dentro da nossa comunidade. Além do que os alunos também interagem entre eles, trazem oportunidades, o que estão investindo, o que estão fazendo, tá bom? Temos também encontros em vídeo ao vivo, tá? Uma vez por mês eu apareço numa sala de vídeo com a turma. Nós vamos conversar, trazer oportunidades. A Carol Dias, vou deixar a fotinho dela, também faz uma mentoria todos os meses. Então nos próximos 12 meses você teria 24 encontros em vídeo conosco. Fora isso, você tem carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários, tem aplicativo para você fazer a declaração de imposto de renda. É uma comunidade muito interessante. Vou deixar o link de inscrição aqui embaixo. Faça a sua inscrição. Se você não gostar, você tem 7 dias para pedir o reembolso e aí eu devolvo 100% do seu dinheiro de volta. Tá legal? Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você.